Olá, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E meus irmãos, o bicho tá pegando. Cada vez mais memes são feitos, né? O pessoal tá muito revoltado, tá gerando muita discussão. Já disse pra vocês, eu temo, né, que a coisa se descontrole. Saiu agora, tava vendo a grande mídia falando, né, os jornais, os principais portais de informação, falando que a previsão é de chuvas fortes no Rio Grande do Sul. Então, a situação já está ruim, né? Então a gente tem que orar muito, meus irmãos. Inclusive, muitas pessoas, né, sabem e imaginam que tem muitos corpos presos dentro de casas. Ainda tem áreas que a água não baixou, né? E você imagina que situação vai ficar depois de vir mais chuva e passar mais tempo para resgatar esses corpos. Então assim, é bem complicado. Ainda tem pessoas ilhadas, né? Tem pessoas que estão resistindo a ficar nas casas mesmo alagadas, principalmente aquelas que tem 2 andares, 3 andares, o pessoal tá ficando, que é para tomar conta das suas próprias mercadorias. Olha que situação triste, miserável, né? Já tem que ficar ali, senão ainda mesmo numa situação dessa tem quem esteja se aproveitando e roubando tudo. Então, meus irmãos, é uma situação bem complicada, bem difícil, e que a gente precisa redobrar as nossas orações. E ao mesmo tempo tá rolando esses vídeos aqui. Eu quero ver junto com vocês, não sei quem montou, mas o cara tá realmente revoltado. Fica calado aqui, ele dura 9 minutos, é um videozinho longo. Na verdade eu vou cortar uma parte que a gente já viu, né? Que foi a dos soldados, né? Lá comendo e o pessoal revoltado. Isso saiu no nosso vídeo anterior. Então eu vou cortar esse trechinho e já vou pular para a parte que interessa a gente. Vamos lá. A fake news, ela desmotiva que não tem que ter diferença entre Exército, Marinha, Aeronáutica, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, todo mundo trabalhando igual. A Defesa Civil, os voluntários que estão trabalhando, toda ajuda é importante nesse momento, tá? Mas as fake news prejudicam o trabalho, porque as pessoas que estão ajudando, principalmente os nossos militares, que são a grande maioria, dos 20 mil agentes públicos que estão trabalhando aqui, 10 mil mais ou menos são do Exército Brasileiro. Então essas pessoas também têm família, também às vezes estão deslocadas, só que não podem ir para casa. Estão dobrando 3 dias, 4 dias, às vezes não tem tempo para tomar um banho, às vezes estão do jeito que estão. E estão fazendo de tudo para a gente fazer o mais importante, que é resgatar a vida, salvar a vida. Esse é o importante. Então a fake news, ela desmotiva, ela espalha em verdade, mas isso daí não é o nosso foco. Nosso foco é superar isso. Então nós não podemos nos desmotivar com isso. Nós temos que estar o tempo todo mostrando o que está acontecendo, mostrando a verdade o tempo todo. E é assim que a gente vai combatendo essa situação. Então o exército, ó, mão no bolso, fazendo videozinho. Aí, ó, fazendo selfie. Esse é o Exército do Brasil aí, ó. Fazendo selfie, videozinho, sequinho, com a mão no bolso. É isso que a gente tá vendo aqui. 4 viaturas pra isso. Não é assim que funciona. Por que não libera água pra mim? E brincar Por que situação, não estão liberando? Tem que pedir autorização. E brincar com uma Ninguém tá brincando, ninguém tá brincando. Isso aqui é uma palhaçada do... água aqui. Tu não vai levar a água daqui, irmão. Não vai levar água daqui, amigo. Distribui, cara. É você que distribui? Somos nós que Tá, distribuímos. então por que tá faltando lá? Deixou o endereço ali? Deixei. Deixa o pessoal carregar. A gente vai carregar. Ela me mandou, já é outra história agora. Sim, ela falou pra mim solicitar. Cara, a gente já falou, Igor, na boa. Se tu não sair daqui agora, a gente vai ter que te conduzir pra delegacia. Não, eu não tô fazendo nada. Não, ó, não encosta em mim. Não, eu vou encostar em ti sim. Tu tá tumultuando, Aqui é a Encosta em mim, ó. Tô me encostando. Grava a tela, rapaziada. Grava a tela.
Celso, eu passei os últimos dias conversando com muita gente. Fui para as áreas mais afetadas. E o que eu mais ouvi é que se não fossem os voluntários, se não fosse a própria população, mais gente teria morrido. Há uma desconfiança generalizada em relação ao poder público. Até que ponto as pessoas poderiam ser mais bem avisadas, mais bem alertadas? Até que ponto, depois que as enchentes começaram, o poder público poderia tê-las atendido melhor? Para isso, a gente precisa ouvir a outra perspectiva. Precisa ouvir o próprio poder público. E é o que nós fizemos agora há pouco. Nós conversamos em uma entrevista realmente bastante questionadora. O prefeito da cidade de Canoas, que é uma das cidades mais afetadas pelas enchentes, conversamos com o prefeito Jairo Jorge em uma entrevista franca. Preste atenção. Prefeito, como é que o senhor responde àquelas pessoas em que nós tivemos acesso, pessoas que estão em toda essa gigantesca região de Canoas, principalmente aqui, no bairro de Matias Velho, aqui no bairro de Harmonia, onde nós estivemos hoje? Muita gente diz que a prefeitura não avisou a população de maneira clara e não avisou suficientemente para que elas pudessem sair desse local. Como é que o senhor responde a essa questão? Cabrini, veja, nós temos aqui 150 mil pessoas que moram nessa região. Todas tiveram as suas águas invadidas, 70 mil casas. Nós temos um dique de proteção. Canoas era uma cidade protegida, feita pela pior enchente de 41. Então, nunca ninguém imaginou que ia acontecer isso. Mas nós emitimos alertas antes. Dou um exemplo. Matias Velho, emitimos um alerta às 9 da manhã de sexta-feira. O que dizia esse alerta exatamente? Alerta, além da internet, carro de som e agente de mobilização passando casa por casa avisando as pessoas. Esse alerta sugeria sair? A saída, evacuação. Ele falava claramente? Claramente, evacuação. Nós não usamos outra palavra. Só que as pessoas, muitas não acreditaram nisso. Algumas saíram e deixaram alguém em casa. Mas por que tanta gente reclama que não foi avisada? Bom, os avisos estão comprovados. Tem carro de som, tem registro, tem rede social. Nós usamos tudo que podíamos. Muitas pessoas... É importante dizer que não há nenhuma necessidade de evacuação do bairro Rio Branco. É importante deixar claro isso. Está tranquilo, seja lá próximo à Casa de Bombas número 3, seja em outras regiões, não há risco. Essa medida foi necessária, há uma elevação de fato do rio Gravataí, mas nossos diques, né, estão garantindo a proteção da cidade. Minha gente, eu estava pensando comigo aqui agora, muita gente tem falado isso daí, é verdade. Se a gente pegasse os 5 bilhões, eu não sei nem fazer a quantidade de zero, que vai se gastar numa eleição agora, o ano que vem, esse ano ainda, a gente podia pegar todo esse dinheiro e ajudar no Rio Grande do Sul. Já pensou 5 bilhões? A gente fala, mas Ratinho, mas é para fazer eleição. Mas fazer eleição é com o dinheiro do povo, estão pegando dinheiro do povo para fazer eleição. E antigamente não tinha isso. Antigamente, todo mundo que queria se eleger ia pedir voto. Algumas pessoas ajudavam, outras não ajudavam, e assim no mundo inteiro. No mundo inteiro, as pessoas se ajudam. Não tem fundo eleitoral. Você fala, mas por que tem que ser do dinheiro do fundo eleitoral? Porque, primeiro, o fundo eleitoral tem um dinheiro carimbado, esse dinheiro já existe. É só pegar uma votação do Congresso, pegar o dinheiro do fundo eleitoral e colocar para catástrofe. Só votar. Deputado e senador faz o que quer. Quando eles querem, resolvem. Então, eles podiam resolver isso. Eu não sei se é fazendo a eleição, cada um paga o seu, que seria justo, né? O cara, para se formar para médico, gasta dinheiro. Para se formar para advogado, gasta dinheiro. Por que para prefeito não tem que gastar? Também tem. Para vereador não tem que gastar. Então, tem que gastar também. Então, fundo eleitoral não deveria existir, na minha opinião. É dinheiro do povo para colocar numa eleição onde as pessoas que se elegem ganham dinheiro para ser eleito. Depois de eleito, ganham dinheiro. Então, fundo eleitoral, para mim, não deveria existir. Mas existe. Está lá no orçamento da União. Pega esse dinheiro, põe lá para ajudar o Rio Grande do Sul. E se precisar transferir as eleições também para daqui a 2 anos, transfira. Qual é o problema? O importante nesse momento é salvar o Rio Grande do Sul. E olha, não é tão difícil, que pensa num povo valente. Pensa num povo trabalhador do Rio Grande do Sul. Pode prestar atenção no que eu estou falando. Desbravaram Rio Grande do Sul, desbravaram Paraná, parte do Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina, desbravaram Rondônia,
Agora Roraima está sendo desbravada pelos gaúchos. Enfim, aonde você vai, tem um gaúcho fazendo história. Então esse povo é valente e vai conseguir sair dessa. Mas se a gente puder ajudar, fica muito mais fácil. Pois é, meus irmãos, eu vou dizer para vocês, olha, eu não torço contra as Forças Armadas, contra quem quer que seja. Acho que até se fosse o Molusco que estivesse fazendo alguma coisa, não digo que eu ia elogiar, mas pelo menos a gente falaria de outros assuntos, né? Se a gente visse as coisas sendo feitas. O problema é que está longe disso, pelo contrário, o que mais você vê é a população mesmo do Rio Grande do Sul se revoltando, pelos caras estar criando burocracia, pelos caras estar fiscalizando coisas que não é o momento, né? Você já sabe como é o Brasil, de pernas pro ar, você tem aí os deuses do Olimpo soltando bandido, criminoso, e as pessoas estão acompanhando isso. Aquelas notícias que eram regional, soltou um bandido ali, aqui em Pernambuco. O cara que está morando lá no Rio Grande do Sul, ele fica sabendo, né? O cara que está lá em São Paulo, ele fica sabendo. A gente está conectado hoje em dia, né? A mídia, você vê que ela separava as coisas, né? Não, tem todos os jornais ali, nessa cidade é um jornal, naquela outra é ali, né? Os jornais locais. De vez em quando é que uma coisa muito estrambólica acontecia que passava do Jornal Nacional. Antigamente era assim, hoje não. Hoje você, sei lá, você mora em Campo Grande, mas você está interessado numa notícia lá do Ceará, você acompanha o estado, entendeu? Então é isso que acontece hoje em dia. E eles não estão sabendo lidar com isso, porque as pessoas não viam essas barbaridades acontecendo, as pessoas não sentiam tanto essas coisas antigamente, eles não sabem lidar com a mídia. É por isso que o Deus do Olimpo, repito, disse que eles eram felizes e não sabiam antes das redes sociais, porque o problema é esse. Então não adianta vir comandante, general, presidente, Deus do Olimpo, querer que as pessoas esqueçam o que estão vendo. Se a gente visse pessoas com uma camisinha amarelinha, né, com a cara de Bolsonaro lá dizendo essas coisas, você dizia, será que é isso mesmo? Mas não é questão de lado político, é o próprio povo que está passando a situação e está revoltado. Com razão, afinal de contas, como eu já disse a vocês, Rio Grande do Sul é um estado muito rico, né? Responsável por 5,90% do PIB sozinho. É um estado muito rico. E eles têm noção disso, eles sabem disso, né? E estão vendo um descaso assim como quase como uma vingança, né? Então não adianta essas autoridades virem para eles não entenderam como é que funciona o negócio. Por exemplo, se eu coloco uma imagem debochando, seja de quem for, e essa pessoa prova o contrário, está fazendo o seu trabalho, está fazendo um ato heróico, o vídeo dele viraliza e as pessoas, quando verem o meu, vão vir aqui me xingar. É assim que funciona a internet. Você não exige que as pessoas confiem em você. Eu já disse isso a você, a gente que trabalha aqui com produtos mesmo, a gente também diz a mesma coisa, né? Eu digo isso a vocês. Confiança, você não exige de ninguém. Se você vê uma pessoa, você tem que confiar em mim, você já sabe que a pessoa está errada. Pelo contrário, essa pessoa precisa conquistar a tua confiança. Através de quê? Transparência, excelência de trabalho. Você vai reconhecer, ó, fulano, eu vejo muitos inscritos dizer isso, Davi, em você eu confio. Vou comprar esse produto, esse curso, porque você está indicando, né? No momento a gente tem nada, não estamos oferecendo nada, né? Acabou, foi no dia 10, quando eu falo aqui é verdade. Mas é isso que eu nunca exigi de vocês, isso. Ó, vocês precisam confiar em mim, não. Você vai vendo o trabalho, você vai vendo o meu comportamento, e aos poucos a gente vai conquistando isso, né? Mas eles não aprenderam a trabalhar com a internet, não aprenderam a trabalhar com o público. Eles aprenderam a trabalhar, mas eles eram dono da mídia, Davi. Você quer dizer que eles não sabiam trabalhar com o público? Não. Porque eles criavam as narrativas, pegavam um assunto polêmico, faziam o quê? Levava um trouxa que não sabia debater, não sabia falar, apontar aqueles pontozinhos ali que o público entender. Levava uma pessoa bem leiga, né, no assunto para fazer a oposição, e o resto tudo artistazinho lacrador, conversando ali, rindo, e quando aquele falava uma besteira lá, era ridicularizado no meio daqueles. No máximo que você via era isso, né? Depois começou a aparecer os programas mais polêmicos, como o do Ratinho, isso já foi mudando, ele levava o Silas, né? Quem não lembra disso? Tanto que eles fizeram aquela lei, né, equiparando a questão colorida com o racismo. Por quê? Porque quando ia debater com o pastor Silas, primeiro, a audiência do programa do Ratinho bombava, estourava, né? Era programa do Ratinho, não era esse show, era o programa mesmo, que ele fazia os testes de DNA, aquela bagunça toda, né, que a gente gostava. E aí, dava aquele estouro. Eles não souberam lidar com isso, então proibiram. Quando meteram na lei, né, com uma martelada só, equipararam a crime de né, acabou os debates. Mas eles não ganhavam uma no debate.
Então você vê mais ou menos a mesma coisa querendo ser criada de novo. Eles não estão conseguindo ganhar no debate, não estão conseguindo convencer você. Ó, tem que confiar porque tem 2 mil homens, 10 mil homens trabalhando e eles não estão nem tomando banho. Mostra as imagens. Só é gravar aqui, ó. Bota uma música bonita, eu mesmo faço a edição para eles se quiserem, né? A gente faz questão aqui porque a gente não tá para denegrir. Eu procurei, né? No vídeo de mais cedo, inclusive falei isso com vocês, gente. Eu procurei, não achei, velho. Não achei, o contrário, só estou vendo as pessoas que estão lá, que inclusive estão me mandando esses vídeos, revoltadas com o que está acontecendo. Aí é o que eu digo ao público, fica aí com vocês, né? Você sabe que acreditar. Você tem uma pessoa numa função de respeito, né? Num cargo ali de poder, tá dizendo que a coisa está indo. Tem um povo que está lá, tá dizendo que não. Vocês é que sabem quem acreditar. Eu, mero mortal, tô aqui em Pernambuco, aqui tá calor danado agora. E com vocês também vão acompanhando aí as notícias. Quem é que tá falando a verdade? Deixo com você essa batata quente. Fiquem com Deus, meus irmãos, que Ele proteja cada um de vocês. Um abraço e a gente segue juntos. Até amanhã. Fui!